Olá, eu sou a Vera Lúcia Vieira, consultora e diretora da Customer Sat Consultoria e coautora do livro Transformação Digital na Prática. Eu também estou na TV Relacionamento. Tudo bem, Charles? Tudo Direto ótimo. dos Estados Unidos, aqui para falar com a gente. Que honra, que bom, que alegria, né? Poder contar com sua participação, apesar da diferença de fuso, né? São 2 horas de diferença, é isso? Sim, são 2 horas a menos. A menos aí, né? Ok. Isso. Aqui o tempo não está muito bom, mas assim, qualquer coisa a gente vai dando o ok aí durante a live para poder repetir eventualmente alguma coisa devido à banda, né? Está perfeito, está perfeito. Então, tá bom. O Charles, ele trabalha numa empresa de tecnologia, chama-se IT Plus, e a IT Plus, ela aceitou o convite para escrever o prefácio numa visão de uma empresa de tecnologia, o que veio agregar bastante para a gente, porque eles atendem muitas empresas aí na área de TI, e eles veem o que acontece aí com essas empresas. Ele é um profissional de tecnologia da informação, possui mais de 30 anos de experiência aí nesse mundo corporativo, né? E a experiência dele é super rica, né? Porque você falar em transformação digital é uma coisa, agora você ver as empresas se transformando debaixo da sua vista e trabalhar nessa transformação é o que o Charles tem vivido aí, né? Então, ele vai poder contar um pouquinho para a gente, né? Então, seja bem-vindo, Charles, tá? Então, eu gostaria de, primeiro, te apresentar para as pessoas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho de você, onde você é nascido, um pouquinho do seu background, o que você fez para chegar aonde você está hoje, que é como diretor de uma empresa de tecnologia, né? Que é a IT Plus. E aí, na sequência, também a gente comentar um pouquinho sobre o que te motivou a fazer parte desse projeto, aceitar nosso convite, tá? Pode ser? Claro que sim. Obrigada. Eu quero agradecer a você, ao Humberto, parabenizar a Andréa também pela carreira dela, uma mulher tão nova aí com muitos benefícios aí de experiências, né? Sim. E é uma satisfação ter participado dessa obra. O que eu posso falar é assim, bom, eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, eu sou também de uma família humilde e que teve que batalhar muito para conquistar e ultrapassar alguns desafios. A família é uma parte interessante, que assim, né, eu cursei a parte de engenharia mecatrônica, porém eu nunca atuei, porque simplesmente era um fato bem interessante. No meu caso, meu pai era da área de tecnologia, meu tio era da área de tecnologia, meus primos eram da área de tecnologia, minha esposa também era da área de tecnologia, então não tinha muito como fugir, talvez, desse caminho. E a parte interessante disso é que, quando a gente se encontrava em reuniões, em festas, a maior parte meu pai e meus tios trabalhavam com mainframe, e eu vinha o que eles chamam de plataforma baixa, né? E existia aquela brincadeira que a gente nunca ia alcançar eles e assim por diante. Muito interessante, um dos projetos, assim, eu participei de alguns projetos de downsize, onde estava saindo o mainframe e entrando Só para situar, explica para o pessoal, mainframes são computadores de grande porte, né? Tipo Sim, exatamente, que atendia grandes corporações, tinha uma segmentação muito grande, vários setores dentro da área de tecnologia, tudo muito bem dividido, o fato sempre funcionou muito bem, mas vinha a plataforma baixa, onde tinha uma agilidade muito grande, um custo muito reduzido, então isso facilitava
incentivava muitas empresas que não conseguiam muitas vezes, precisava, mas não conseguia ter a tecnologia apoiando a sua empresa, então eles recorriam a essa nova tecnologia. E isso cresceu muito rápido, onde eu comecei nesse caminho, e isso me trouxe muita chance de crescimento, de conhecimento, de experiência. O que eu posso estar informando também da minha vida é que eu sempre, isso veio da minha mãe praticamente, meu pai sempre trabalhou em grandes corporações, já minha mãe vinha da área de empreendedorismo, então meu sangue corre muito forte isso daí, porque eu não tenho só na área de tecnologia, ou seja, eu não empreendo somente na área de tecnologia, tenho também empreendimentos em outras áreas, e eu acabo utilizando a minha experiência de ambos os lados para estar, inclusive, fazendo muitas transformações. Imagina, tá um pouco no sangue, né, esse lado do Exatamente. empreendedorismo, né? Eu atualmente, né, está dentro do meu DNA, sempre está buscando novos desafios, inclusive eu consegui convencer meus 2 sócios aí no Brasil, da IT Plus, em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, e aí eles aceitaram, onde eu estou com a minha família, inclusive aqui, e buscando alguns novos conceitos, buscando o crescimento da empresa, fortalecendo algumas parcerias, ou seja, aprendendo, inclusive... Um desafio enorme, né? Porque os requerimentos do mercado americano são bem diferentes. Exatamente. Essa experiência para nós, inclusive, nós brasileiros, existe um diferencial muito grande, um fato muito interessante. Aí no Brasil, nós, empresários, buscamos muito o cliente, a gente vai muito atrás do cliente. Aqui nos Estados Unidos, é interessante, é o cliente que busca muito a empresa. Então, ou seja, essa solicitação, existe um lado inverso aqui. Então, isso é uma experiência que eu venho adquirindo aqui, bem interessante. Que bacana, muito legal. E o que te motivou, Charles, a fazer parte desse projeto? Porque quando a gente fez o convite, né, vocês avaliaram e aí atenderam, resolveram participar e tem contribuído bastante, não somente escrevendo, mas também participando de debates, né, e contribuindo mesmo, né? Então, qual foi aí a inspiração, a motivação para vocês entrarem e estarem apoiando o projeto do livro? Esse é um fato interessante. Não é porque nós somos uma empresa de tecnologia que nós não sofremos a necessidade de transformações. E aí é óbvio, né? Como a gente está sentado nessa cadeira de tecnologia, a transformação digital, ela é constante. Então, a todo instante, a gente tem que estar se reciclando, a gente tem que estar buscando algum tipo de processo inovador, a gente tem que estar atento a novas tecnologias, a forma de implementação, inclusive, dentro dos nossos clientes. Então, isso é um grande desafio para a gente, inclusive, porque a gente apoia as grandes empresas, mas a todo instante também a gente tem sofrido a necessidade de estar fazendo algumas transformações digitais, né? Claro. Esse foi um dos grandes motivadores de participar dessa obra e poder colaborar um pouco com o que vocês estão oferecendo para os interessados em conhecer a transformação digital na prática. Sim, e é interessante, Charles, porque vocês atendem grandes empresas que estão passando também por isso, né? Então, Sim. Você deve viver isso no dia a dia, né? Então, vocês atendem aí empresas como Natura, Andrade Gutierrez, CVC, que são grandes nomes de empresas respeitadas, empresas que estão se transformando aí a cada dia, né? Que lições você aprende, que vocês aprenderam com eles, né? E que você diria nesse momento para motivar quem está passando por isso, nesses processos aí, para seguir adiante aí? O que você diria?
A transformação digital, ela assim, aparentemente parece ser um processo simples, mas ele não pode ser deixado de lado. Eu digo transformação simples em que sentido? Tudo que a gente facilita a entrega, a gente facilita o processo, a gente viabiliza um resultado de forma que isso contemple não só a empresa internamente, mas os clientes, eu entendo que isso pode ser denominado como transformação digital. Claro, aliado à tecnologia, né? E o que acontece? Eu percebo que, mesmo dentro de, assim, as grandes empresas, elas têm uma organização, ela está madura, mas eu sinto que, um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo, um item importante, a comunicação. A comunicação, inclusive, ela sempre está se reciclando. Agora, com essa situação que até a Andrea estava comentando, que estão remotos e futuramente eles vão fazer uma parte híbrida, quer dizer, o que assim, tem cobrado muito em relação a resultados? A comunicação. E essa comunicação, por exemplo, muitas vezes ela é um segredo. Por quê? A partir do instante que a informação está apenas com uma pessoa, ela é um segredo. Quando ela passa a ter mais do que uma pessoa sabendo, a gente entende que isso é uma informação. E muitas vezes o fluxo dessa informação ela não acontece. Então, essa cultura de criar um mecanismo de forma que quem precisa saber da informação de uma forma ágil, rápida, isso apoia muito a decisão de quem está recebendo a informação e precisa se decidir. Então, entendi. Eu entendo que legal. Esse é um item importante. Concordo plenamente, até porque eu sou da área de comunicação, né? Então, a comunicação é um segredo de sucesso, né? E principalmente hoje, em razão das novas formas, novas tecnologias de informação e comunicação, né? E os problemas que acontecem, né? Existem problemas técnicos, mas existem também problemas processuais, problemas humanos, né? Coisas que antes não precisávamos nos preocupar devido a estarmos no presencial, hoje nós temos que nos preocupar, sim, para que chegue pelo canal certo, da forma certa, né? Para que seja decifrada a informação e consiga atingir os objetivos, né? Porque às vezes hoje nós temos que lidar com coisas bobas, como, por exemplo, a gente está falando aqui e de repente congela uma imagem, né? E a comunicação fica truncada, né? Se ficar truncada, dependendo de onde isso aconteça, você pode criar problemas de entendimento, de más interpretações, né? E os negócios, vocês sabem, né? São muito sensíveis, né? Então, com certeza, você abordou algo extremamente importante, né? Eu diria que a questão da comunicação é mesmo o coração aí de todos esses processos, né? E você diria que hoje os clientes da IT Plus já estão mais maduros para lidar, eles já estão mais confortáveis com essas transformações, ou ainda está todo mundo ainda meio peixe fora d'água? O que você diria? Eu entendo que as empresas, desde as menores, elas estão mais maduras, sim. Se a gente fizer uma referência, né, uma analogia de tempo entre o passado e agora, antigamente qualquer tipo de tecnologia tinha um tempo de maturação, sei lá, 6 meses, Verdade. 1 ano. Hoje em dia, nós estamos falando de um tempo muito pequeno, tem muitas vezes que isso acontece até em horas. Então, falando em comunicação, para mim, se uma pessoa só sabe, essa informação é um segredo. Se mais do que uma pessoa sabe, é informação. E se todo mundo sabe a informação, você pode ter certeza que a decisão, o resultado, ele é muito melhor. Eu falo ainda para todo mundo que quando eu sei exatamente o que o cliente quer, eu trabalho na solução e eu consigo, né? Então, quando a gente não sabe muitas vezes o que a gente quer também, isso atrapalha muito. Mas eu entendo que as empresas estão muito maduras, sim, elas estão avançadas, devido à forma. Hoje, qualquer meio, a gente chama de device, qualquer device que você tiver, está bombando de informação. É óbvio que tem muita parte de informação que não é
uma situação verdadeira, ou talvez que seja útil, mas quando você consegue fazer uma filtragem e entender e conseguir usar essa informação, é muito interessante, muito importante. Em relação às empresas, aí depende de cada ramo de atividade e que tipo ou seja, dentro do setor da empresa. Na verdade, você tem transformações onde você contempla a empresa inteira, ou seja, e aí, inclusive, é um fator muito importante, a cultura, né? É cultural, muitas vezes, a gente não querer fazer algumas coisas, as mudanças e assim por diante. Isso atrapalha. Mas se você conseguir, ou seja, implementar, criar uma cultura, e isso com o envolvimento também dos gestores, né, das empresas, isso facilita muito o resultado positivo da transformação digital. Legal, olha, realmente fico feliz de saber que as empresas estão mais maduras, até porque não tem muita escolha, né? Tem que ficar, tem que amadurecer na marra, né? Isso. E para terminar, né? E a IT Plus? Como está hoje a IT Plus no meio de tudo isso, desse turbilhão, fazendo a sua própria transformação digital? Como é que está sendo lá dentro para vocês, né? Vocês estão vivendo um pouco do Casa de Ferreiro Espeto de Pau, ou vocês já passaram dessa fase? Como é que vocês estão lá? A IT Plus, não, pelo menos eu acho que das empresas de tecnologia, eu acho que não tem muita diferença, porque esse meio de trabalhar remotamente, por exemplo, usando isso como um item, a gente já fazia isso há bastante tempo, né? Então, esse meio de administrar, suportar, ou seja, o que a gente chama muitas vezes manter o ambiente e também fazer a evolução do ambiente de uma empresa na área de tecnologia, a gente já tinha essa atuação há algum tempo. Então, mesmo um exemplo muito grande, São Paulo, para você se locomover o tempo é muito longo, às vezes você sai de um lugar para o outro, trânsito e assim por diante. Então, o meio de fazer remotamente, dar suporte e administrar um ambiente 24/7, muitas vezes não tinha como você estar em vários clientes, porque nós temos alguns clientes, então significa eu não consigo estar ao mesmo tempo em vários clientes, ou eu tenho que ter uma equipe muito grande, mas muitas vezes não há necessidade de eu ter uma equipe muito grande, na verdade eu tenho que ter agilidade de acessibilidade nesse ambiente e ali atuar. Então, a gente já tinha essa facilidade, ou seja, esse meio de trabalhar. Mas, independente disso, um exemplo, a gente falar de cloud. A cloud já existia há algum tempo, só uma questão de uso. É óbvio que sempre tem os gestores que criticam, eu não vou pôr... Era uma fala que existia no passado. Eu não vou pôr nunca os meus dados na nuvem, porque isso é um risco. É óbvio, no início, quem é pioneiro paga por ser pioneiro. É um risco, não existe algumas proteções. Hoje, ou seja, esse dado ele está muito mais protegido, ele está replicado, não significa que você não pode descuidar, porque para cada solução que é dada, existe um problema futuro, tá? Então, basicamente é isso. Sim, existem riscos, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer forma, vocês já estavam preparados, já vinham se preparando. Então, até tem um lado mais natural para vocês, né? Mas sim, dizer que é fácil também, né? Hoje a gente tem aí a questão do marketing digital, da necessidade de presença no digital, né? Vocês sempre foram uma empresa mais low profile, né? Sim. Que não apareciam quase e estavam sempre no backstage, e agora vocês estão com uma política aí de protagonizar um pouco mais, de se mostrar um pouco mais para o mercado, né? Como é que está sendo isso lá dentro da empresa? Sim. Realmente, isso é assim, para quem conhece a IT Plus, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho num cliente, a gente se tornou um cliente parceiro eterno. E devido à maneira da gente trabalhar, a maneira da gente entregar as oportunidades, né, os negócios, e aí a gente nunca, como que eu posso dizer,
não é se esforçar, mas direcionou os nossos esforços para uma divulgação. Então, basicamente, quem nos conhece é porque alguma vez nós prestamos algum tipo de serviço. E aí, esse ano, a gente entendeu que a gente deveria se apresentar mais para o mercado, ou seja, informar mais sobre o que nós fazemos. E aí, essa para nós tem sido um desafio muito grande, porque não é da cultura da empresa, nunca foi, nem dos gestores. Nossa conversa com um cliente, toda vez que nós fomos até um cliente novo, por exemplo, foi através de uma indicação, e a gente não, desse cliente ele indicou outro, então é óbvio que assim, né, a conversão de quando a gente tem uma indicação, ela é muito forte, mas nós sabemos também que nos apresentar para o mercado, para eles saberem realmente que existe uma empresa chamada IT Plus, com todo o conceito, experiência, né, idoneidade de estar entregando, ou seja, pega um projeto do início ao meio e entrega com um resultado positivo, é importante. Só que é uma transformação digital enorme para nós. Eu imagino, mas por outro lado, ela está acontecendo, já está acontecendo. Que bom Sim. que vocês estão trilhando aí esses novos caminhos, porque é uma empresa que já tem uma experiência consolidada, e por que não outras empresas conhecerem também vocês, né? E assim, quando a gente se abre para o diálogo no meio digital, é claro que a gente não vai ter só sabores, teremos dores, eventualmente, para administrar também, coisas que eu vou ter que trabalhar, eventualmente, em assuntos que eu não trabalhava antes, né? A organização vai ter que abrir alguns espaços para entrar outras tarefas, outras coisas, né? Mas o resultado de tudo isso é a maturidade, né? Eu acho que a maturidade digital das empresas brasileiras está aumentando cada vez mais, eu tenho certeza que deu um boom agora aí na pandemia, né? Mas com certeza vocês estão aí tirando tudo de letra, né? Porque já está no DNA de vocês, né? Ajudar as empresas a se transformarem. Então, eu quero super te agradecer, Charles, né? Foi muito bom contar com a sua participação novamente aqui, né? Participou da live de lançamento do livro, né? E desejar todo sucesso para a IT Plus, tá? E vamos manter sempre um contato e uma linha aí para debater aí esses aspectos da transformação. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Okay.